Rapaziada, puta que pariu, né? Puta que pariu. Que palhaçada. Que pipocada. Aliás, que burrice do Zubeldia. Zubeldia, com uma mudança, Zubeldia conseguiu estragar todo o time do São Paulo. E o São Paulo, de um 2-0 em uma noite perfeita, o time entra em frangalhos, o time se entrega, o time abre as pernas e sofre um empate para o apático e fraco time do Alianza Lima. Uma vergonha, uma das coisas mais inacreditáveis que eu vi com os meus olhos agora no Morumbi. Um resultado broxante, um resultado ridículo do São Paulo em pleno Morumbi, em uma noite de Libertadores. Bora aqui fazer o nosso pós-jogo de São Paulo 2, Alianza Lima 2. Aliás, né, o São Paulo só levou o golaço hoje, né? O São Paulo só levou o golaço. Meus amigos, por favor, né? Dá aquela moral aí para nós, tá? Se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha aí também. Bora falar desse jogo. É decepcionante. Um jogo decepcionante. Zubeldia, pelo amor de Deus, Zubeldia. A gente tenta te ajudar, a gente tenta te entender, mas você simplesmente não se ajuda. Você simplesmente não entendeu o que é treinar o São Paulo Futebol Clube, Zubeldia. Você se comporta como técnico de time pequeno. Aliás, você é técnico para time pequeno. Você não tem culhão, não tem know-how para treinar um clube da magnitude, do tamanho do São Paulo Futebol Clube, um clube que é tricampeão da América e do mundo. Você não tem culhão, não tem categoria para treinar o São Paulo. Você é um treinador medroso, você é um treinador covarde. E neste vídeo aqui eu vou explicar por quê. Eu estou inconformado, rapaziada. Já deixe nos comentários aí qual é a sensação de vocês. Qual é a sensação de vocês após o São Paulo? Uma festa linda do torcedor, gente. Olhem o que o torcedor do São Paulo fez para recepcionar esse time. Uma festa maravilhosa. Quase 50 mil pessoas no Morumbi. E o São Paulo consegue abrir 2-0 e consegue ceder o empate para um time que tem dois atacantes de 40 anos. Isso é um absurdo. Como que o São Paulo não consegue vencer esse time fraquíssimo do Alianza Lima? Esse time do Alianza perdeu em casa do Libertad do Paraguai, que, aliás, é o nosso próximo adversário, tá? Para definir aí a liderança do grupo, porque o São Paulo agora enfrenta o Libertad 2 vezes consecutiva. Primeiro lá em Assunção, no Paraguai, e depois na inversão dos mandos, o São Paulo já pega eles na sequência no Morumbi. É para definir a classificação do grupo. Mas são 2 pontos deixados para trás de forma inacreditável e inaceitável, na minha opinião. Na minha opinião, são 2 pontos deixados para trás que vão na conta do senhor Luiz Francisco Zubeldia, que, repito, não é treinador para o tamanho do São Paulo. Ele se comportou hoje como se estivesse treinando um time pequeno. E o São Paulo é gigante. O São Paulo é gigante. O São Paulo é tricampeão da América e do mundo. E o Zubeldia não entendeu isso. Logicamente que, apesar do resultado ruim, temos algumas coisas boas a pontuar, mas eu não poderia deixar de fazer aqui essa fala inicial com um tom de desabafo, porque eu estou revoltado. Eu estou revoltado com a forma com que o São Paulo conseguiu construir o seu jogo, conseguiu construir o placar. O São Paulo tinha o jogo nas mãos e, da hora para outra, o São Paulo simplesmente se perdeu em campo e entregou aí 2 pontos. Jogou 2 pontos no lixo.
ficou com 1 ponto para si e deu 1 ponto para o Alianza Lima. Começa aqui pela escalação, mas eu convido você mais uma vez aí a se inscrever no canal, a deixar o seu like, tá bom? Comenta aí também, compartilha, porque olha, é difícil engolir o que nós vimos no Morumbi agora há pouco. É difícil, tá? Tá aí na tela para vocês a escalação do São Paulo. O Zubeldia até surpreendeu e eu gostei, tá? Não vou ser hipócrita, não. Eu gostei da escalação do São Paulo, com o Rafael, com o Ferrarese, o Arboleda e o Alan Franco, com o Lucas Ferreira atuando em uma segunda linha, mas logicamente que para recompor a marcação, mas na fase de ataque, ele era o ponta do São Paulo, ele era o ponta. Mas Lucas Ferreira, o Marcos Antônio, o Alisson, o Luciano e o Enzo Dias, e no ataque o Caleri e o Ferreirinha. Era um 3-5-2 que variava para um 4-3-3, mas na maioria das vezes também se comportou como um 4-2-4, porque tanto o Lucas Ferreira, quanto o Caleri, quanto o Luciano, quanto o Ferreirinha, eles afundavam para a última linha do São Paulo e virava ali um 4-2-4 com o São Paulo, com o Marcos Antônio e o Alisson no meio campo. Aos 20 segundos, o Ferreirinha já saiu na cara do gol e tomou a decisão errada. E a impressão que me deu ali é que seria mais um daqueles jogos em que o Ferreirinha nos faz passar raiva, nos faz passar mal. Mas não. Depois o Ferreirinha se redimiu. Mas quem chegou primeiro foi o Alianza Lima. Em uma cobrança de falta, ali o Rafael espalmou a bola. O Zubeldia, para variar, foi amarelado aos 6 minutos de jogo. Aos 7 minutos, como esperado aqui, eu anotei que o Alianza Lima estava fechadinho, marcava ali na altura do meio-campo, mas o Alianza Lima não ficava apenas retraído, não. O Alianza Lima saía para o jogo. E isso é bom. O ruim é quando você enfrenta um adversário que ele é covarde, ele vem apenas para se defender. Ele estaciona ali todos os jogadores na intermediária e dali não sai, só chutão para frente. Não, o Alianza Lima, ele propôs o jogo também, ele tentou jogar, tentou atacar. A primeira batida do São Paulo a gol foi do Luciano para fora, depois o Luciano, aos 10, deu mais um chute. O São Paulo começou a pôr a bola no chão, o São Paulo começou a trabalhar mais o jogo, o São Paulo começou a dominar mais esse jogo. Aos 12 tivemos um chute do Marcos Antônio, passou por cima. Aos 18 aqui eu anotei que o jogo era um jogo aberto e o Alianza Lima não só se defendia, mas também jogava, propunha o jogo. Aos 24 tivemos o chute do Luciano, o Lucas Ferreira deu passe e o Luciano limpou e bateu fraco. Então, assim, no primeiro tempo, o time se comportou bem. Todo mundo participativo, né? Aos 26, mais um gol perdido do Caleri. Caleri limpou a jogada, trazendo da esquerda para o meio da área, mas bateu de canhota fraco. Talvez ali a melhor opção fosse ali deixar o Ferreirinha bater, que o Ferreirinha vinha chegando de frente com a perna direita, a chance de fazer gol era maior, né? Aos 28, o Barco acertou a trave, né, do Rafael, o Hernan Barco, 41 anos, se eu não me engano, mas está com faro de gol, né? Ele deu aquele tapinha leve, tirando o peso da bola, acertou o travessão. Aos 31 minutos, o Ferreirinha, golaço. O Ferreirinha puxou a jogada ali da ponta esquerda para o meio, driblando, entrou na área, chutou ali, a bola teve um leve desvio no zagueiro, mas o Ferreirinha marcou um golaço aí, tirando a zica, né? Já que ele ainda não havia marcado esse gol e sequer participado de gol pelo São Paulo. Aos 36, de novo, o Ferreirinha marcou mais um gol. Desta vez, o Marcos Antônio fez o cruzamento perfeito na cabeça do Ferreirinha. Até aqui, era uma noite de Morumbis, era uma noite de São Paulo em Copa, o famoso El Morumbi Te Mata, era uma noite de Ferreirinha,
Era uma noite em que o time do São Paulo se comportava muito bem na partida. Aos 40 minutos ali, o Alianza Lima até ensaiou uma pressão, tentando voltar para o jogo, obrigando o Rafael a fazer ali uma boa defesa já no período de acréscimos. Então, o primeiro tempo, não tenho o que criticar. O primeiro tempo do São Paulo foi um primeiro tempo muito bom. Muito bom. Foi um primeiro tempo de um time organizado em campo, de um time que se entendia em campo, um time que se movimentava, onde todos participavam do jogo. O Lucas Ferreira, por exemplo, né? Cara, que jogador bom. Eu acho que uma das grandes coisas que o Zubeldia teve coragem de fazer e que salvou a noite aí, logicamente que além dos 2 gols do Ferreirinha, é a coragem, a personalidade do Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira, para mim, ele fez uma baita de uma partida. Mas uma baita de uma partida. Personalidade, coragem, vai para cima, finaliza, dribla, defende, recompõe na marcação. Então eu quero saber o que o Zubeldia vai fazer no próximo jogo. Porque o Lucas Ferreira, na minha opinião, não pode sair desse time do São Paulo mais. Para mim, o Lucas Ferreira precisa ser titular desse time do São Paulo. O moleque entrou e não sentiu o peso do jogo, nem um pingo, tá? Jogo de Libertadores do São Paulo e o Lucas Ferreira se comportou como se fosse um veterano. Queria que você já deixasse aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre o primeiro tempo do São Paulo. Gostou da escalação? Para você, no primeiro tempo, quem foi o destaque? Ferreirinha? O Lucas Ferreira? Marcos Antônio, que jogou mais uma boa partida? Ferrarese também fez uma baita partida? Enzo Dias não tem bola perdida? Queria saber sua opinião. Já deixe aí abaixo sua opinião nos comentários, tá? Uma notícia ruim: o Arboleda sentiu a coxa direita durante o primeiro tempo, foi avaliado no intervalo e não voltou para o jogo. E aí quem voltou já foi o zagueiro Juan Tressoldi. A formação era a mesma, Ferrarese pela direita, o Juan assumiu a função de zagueiro central com o Alan Franco pela esquerda. E o São Paulo iniciou o segundo tempo com pressão. Novamente com pressão, né? Aos 53 minutos, o chute do Ferrarese, né? O Ferrarese chutou ali por cima. O São Paulo jogou ali boa parte do segundo tempo dentro do campo do Alianza Lima. O que faltou foi capricho, o que faltou foi calma para o São Paulo concluir em gol. Aí, aqui que está o problema. É aqui que o São Paulo se perdeu no jogo e é aqui que eu falo, Zubeldia errou e errou feio nesta mexida, tirando o Ferreirinha e colocando o Wendel. E é aqui que eu repito, Zubeldia é covarde. Zubeldia não entendeu a magnitude do clube que ele treina. O Zubeldia não sabe o tamanho do São Paulo. Ele se comporta como técnico de time pequeno, porque ele tira o atacante e coloca um lateral. Aqui o Zubeldia se perdeu, o São Paulo se perdeu. E eu não estou falando aqui pelo Wendel. Não estou falando pelo Wendel. Não estou aqui falando mal do Wendel. Mas eu estou falando que é uma mudança. O Zubeldia achou que o jogo tivesse ganho. Ele achou que o jogo tivesse ganho e mexeu mal. Ele foi conservador, ele mexeu para dar uma segurada no resultado, né, fazendo uma dobra com 2 laterais pela esquerda. Só que aqui, meus amigos, o São Paulo, o Zubeldia, cara, o placar 2-0, cara, controlado. O que foi isso? Que leitura de jogo foi essa? Que leitura de jogo foi essa? Com 1 minuto depois da mudança, o Alianza Lima entrou costurando na defesa do São Paulo, do setor esquerdo
para o meio, a bola foi na direita, voltou, o cara entrou, fez a infiltração, um passe entre linhas, um buraco na defesa do São Paulo, O São Paulo que nos últimos 5 jogos só havia sofrido um gol de pênalti para o Palmeiras, naquele pênalti ridículo em Mandrake, sofreu 2 golaços no meio da defesa, no miolo da defesa, em um jogo só. Aos 72 minutos, o Lucas Ferreira arrancou e bateu para fora. O Lucas Ferreira foi um dos destaques do jogo, se não o destaque. Aos 75 minutos, né, com a diferença de 10 minutos do primeiro gol do Alianza para o segundo, um gol de voleio, né? Um gol de voleio, cara. Com requintes de crueldade. O cara chutou com a canela. Gente. É um gol com requintes de crueldade. Aí o Zubeldia entrou em desespero, começou a mudar, mexeu, fez 3 mudanças mais. Saiu o Luciano, entrou o André Silva. Saiu o Ferrarese, entrou o Cédric. Saiu o Enzo e entrou o... Que diabo que eu fiz aqui? Peraí, vamos voltar de novo. Saiu o Luciano, entrou o André Silva. Saiu o Cédric, entrou o Ferrarese. Saiu o Enzo, entrou o Alves. Tá? O Matheus Alves ainda deu um chute aos 84. O Caleri acertou o travessão aos 93. O São Paulo fez pressão, uma sequência de escanteios. Mas, cara, a mudança do Zubeldia, me perdoem quem discorda, mas para mim, o São Paulo cedeu o empate, se perdeu no jogo com a mudança que o Zubeldia fez. O Zubeldia mexeu muito mal. Não as demais, mas esta mudança que foi assim, foi a chave do jogo. Tá? Esta mudança foi a chave do jogo. Quando o Zubeldia tirou o Ferreirinha, que era um fator de desequilíbrio pelo setor esquerdo de ataque, e colocou o Wendel, ali o São Paulo se perdeu no jogo. O Alianza Lima não era mais ameaçado, o São Paulo não conseguia mais pressionar, não conseguia mais assustar o Alianza Lima. O Alianza Lima viu que era possível, buscou o gol. O Alianza Lima foi corajoso, foi para cima, colocou o São Paulo em parafusos, até que conseguiu fazer o gol, diminuir o placar e voltar para o jogo. O São Paulo continuou atordoado em campo, e aí aconteceu o pior, um resultado horroroso para o São Paulo, um resultado ridículo, porque isso obriga o São Paulo a pontuar, a fazer os 3 pontos contra o Libertad no Paraguai. O Libertad, que hoje é o atual líder do grupo, 6 pontos, 100% de aproveitamento. O São Paulo teve a chance de assumir a liderança do grupo, mas não. Fez esse papelão em pleno Morumbi, diante ali de quase 50 mil torcedores. Ridículo. Para mim, um resultado inaceitável. E para mim, esse empate vai na conta do senhor Zubeldia aqui, ó. Do senhor Zubeldia. Como você avalia o Zubeldia hoje? Para mim, ele foi covarde. Zubeldia covarde. E para você, quem foi aí o destaque do jogo? Ou quem foram os destaques do jogo? Queria saber sua opinião também, tá? Porque a noite ela foi de Ferreirinha ou dos Ferreiras, né? Porque o Lucas Ferreira fez uma baita partida. O Ferreirinha marcou os 2 gols do São Paulo, uma pena que dentro de campo o time se perdeu. O São Paulo não conseguiu se achar, não conseguiu mais fazer o terceiro gol e garantir o placar. O São Paulo vacilou muito quando o jogo estava 2-0. Se o São Paulo marca um terceiro gol, era um nocaute no Alianza Lima. Mas o placar de 2-0, ele é um placar enganoso. Ele te dá uma falsa sensação de tranquilidade. Mas se você tomar um gol, o adversário cresce, você se atordoa, sai da zona de conforto e já era. Infelizmente, cara, olha, eu estou decepcionado, tá? Eu não sei vocês, mas eu estou decepcionado com esse resultado de hoje.
E isso mostra, né, a fragilidade do nosso elenco. E essa fragilidade começa do banco de reservas. Aliás, né, com aquele que fica à beira de campo. Zubeldia, cara, covarde demais. Ainda bem que hoje ele nos apresentou um bom valor, que foram as entradas aí do Lucas Ferreira como titular e depois o Matheus Alves também, que jogou ali alguns minutos. Queria saber sua opinião, tá? Comenta aí, deixa seu comentário aí, é muito importante. Comente e também se inscreva no canal. Eu estou decepcionado. E você? Noite difícil, tá? Porque você fazer um 2-0 e permitir o empate, cara, a cabeça não para de rodar, a cabeça não para de girar. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Difícil até desejar uma boa noite para você, mas é isso, tá? Boa noite, um bom descanso, abraço. E nesta sexta-feira à noite voltaremos para a live. Fechou? Tamo junto, é nós e é difícil, tá? Mas aqui você sabe que é Vamos São Paulo sempre.